mas eu acho que o Amazonas pode surpreender esse jogo. Pode surpreender, tá? Bom, a gente segue falando de Série B, tem Amazonas e Goiás, tá? O líder Goiás contra o vice-lanterna Amazonas. Jogo sábado às 6h30 na Arena da Amazônia. Pois é, cara, é mais um jogo que vai passar muito pelo contexto, tá? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, por quê? A gente tá falando aqui de um duelo que é entre o líder, né, e o vice-lanterna. Então logo de cara a gente pensa que, vamos em algo a favor do Goiás, mas calma lá. Goiás líder com 37 pontos marcados, já abriu 7 em relação ao Remo ali, tá? E a gente tem um Amazonas que é vice-lanterna com 19 pontos em 19 jogos. A onça pintada aí tá sofrendo nessa Série B, tá? Mas, se a gente puxa aí esse retrospecto recente do Amazonas, são resultados interessantes. Meteu um 3-0 em casa no Botafogo de Ribeirão Preto, aí empata com o Paysandu, mas empatou fora contra o Coritiba, que é um grande resultado, tá? Coritiba que tá ali, brigando na parte de cima da tabela de classificação, empatou fora o Amazonas. 3 jogos interessantes, conseguiu marcar gol aí nos últimos 4 jogos, né? Então a gente já consegue enxergar algo um pouco mais positivo ali, eu diria, para a onça pintada. Se não me engano, nos últimos 9 jogos ele só não marcou em um, que foi na derrota para o Atlético Paranaense. Eles derrotam em casa por 1-0 para o Atlético Paranaense. Deixa isso mesmo. Assim, mesmo quando ele perde, ele deixa pelo menos um golzinho aí. Sim, fez 2 fora ali contra o Criciúma também. Pois é, sobretudo em casa vem bem aí, ofensivamente pelo menos, o Goiás a onça pintada. Quase perdia do Remo, né? Mas conseguiu empatar no finzinho, 1-1. Antes havia sido derrotado, fora para o Novo Horizontino. Aí em casa venceu o Cuiabá, fora, grande vitória contra o Atlético Paranaense e empatou em casa contra o Criciúma, teve vitória fora contra a Chapecoense, aí teve 2 derrotas, né? Já perdeu em casa, por exemplo, o Atlético, né? E fora também para o CRB. E aí eu quero trazer um retrospecto negativo do lado do Goiás, que é o quê? Nos últimos 8 jogos, ele sofreu gol em 7, tá? O único jogo que ele não levou gol aí no recorte recente foi contra o Atlético Paranaense. Fora, né? Então, assim, aqui em casa ele levou gol. Mas no caso aqui o jogo é fora mesmo. Sim, então, O que interessa é essa estatística, de fato. Mas é isso, vamos lá, vamos pro nosso Momento Bet Nacional. O favoritismo é do time... Do Goiás. Do Goiás, né? Eu acho que tá justo. As odds, ao meu ver, é por aí. Sim. Natural, né? É difícil a gente ter um visitante favorito, mas a gente tá falando de um contexto que é líder contra vice-lanterna. Mas, cara, o Goiás, ele vem sofrendo muito defensivamente, tá? Esse jogo contra o Remo foi um jogo extremamente movimentado. 1-1, inclusive, foi pouco. Era jogo pra 2-2 aí. Se você pega ali a estatística de gols esperados, foi uma coisa absurda. Os 2 times passaram de 2. E o Amazonas, ele vem com esse retrospecto, pelo menos ofensivo, que é muito positivo. É um time que marcou gol em 8 dos últimos 9 jogos e que vem de 3 jogos sem perder, tá? Enquanto o Goiás, defensivamente, tem sofrido. Levou gol em 7 dos últimos 8. E, cara, quase perde pro Remo em casa. Perdeu aí recentemente também... qual foi a derrota do Goiás? 2 jogos atrás perdeu pro CRB. Enfim, e perdeu pro Atlético. Perdeu pro Atlético também recentemente, pois é. E aí, velho, eu acabo enxergando o valor aqui num golzinho do Amazonas, tá? É uma aposta de risco, mas eu acho que o Amazonas pode surpreender esse jogo. Pode surpreender, tá? Normalmente a gente pesaria, obviamente, pro lado do favorito, mas aqui eu enxergo mais valor nesse golzinho do Amazonas. Eu acho que ainda ser um joguinho movimentado, um jogo de gols. Goiás está sofrendo defensivamente nos últimos jogos, né? Pode até vencer esse jogo. O que importa é o golzinho do Amazonas, tá? E a gente tem os números também ao nosso lado, né? A Amazonas marcou em 8 dos últimos 9. O Goiás sofreu em 7 dos últimos 8. Considerando que esse jogo é lá em Manaus, na Arena da Amazônia, eu confio em um golzinho da onça. Por isso, essa é a nossa dica do Tipster. Muito bem, então o gol do Amazonas aí, nossa dica para esse confronto.